mulher admirável, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Fala Mulher Admirável. Meu nome é Samantha Carvalho, sou idealizadora do podcast e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o quadro Mulher Admirável em Foco, isso mesmo. E hoje eu estou trazendo aqui para contar a história dela para vocês e falar um pouco dela. Uma mulher, gente, que ela é maravilhosa, ela é admirável, ela é um doce de pessoa. Gente, de verdade, conheci ela há pouco tempo, mas parece que tem 1000 anos. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é verdade, gente. Eu só conheço mulheres maravilhosas. Me desculpa aí, tá? Brasil, só tem mulher maravilhosa. Ela é uma mulher incrível, incrível, incrível. Ela, vocês vão conhecer aqui agora, na trajetória profissional dela, mas eu quero dizer o seguinte: acima de tudo, ela é uma mulher coerente, uma mulher poderosa e uma mulher que encanta o nosso coração, tá certo? E como, né, a gente sempre fala aqui da parte profissional também, ela tem 21 anos de carreira, mais de 10 anos atuando na área de recursos humanos, sendo mais de 8 anos no mercado imobiliário de construção civil. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas. Nós estamos aqui, então, com a consultora de recursos humanos e psicóloga, Nayara Pereira. Muito obrigada. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, viu? Nossa, que apresentação maravilhosa. Não esperava ouvir tanto assim. Uma alegria imensa estar com você aqui, viu? Prazer Poder é meu. trazer a sua história aqui para essas mulheres admiráveis que nos escutam e que nos veem. É, assim, uma honra ter você conosco, tá certo? Tá certo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Samantha, pelo convite. É minha primeira vez aqui no podcast. Espero voltar mais vezes. Nem falei, mas eu já quero voltar. Ah, com certeza, já está convidada. Muito bom. Pois é, gente. Eu acho que a Samantha já me apresentou. Eu tenho essa carinha de novinha assim, mas eu já comecei a trabalhar cedo, né? E foi a área que eu me apaixonei, foi recursos humanos. E por que não fazer psicologia? Pra gente poder conseguir fazer outras coisas também para além do recursos humanos, né? Isso. Eu sou suspeita para falar, né? Que psicologia, meu amor, minha vida. Então, a gente vai ficar aqui trocando figurinha em vez de falar de você, né? Então, não vou entrar nesta área. Nay, conta pra gente, assim, começa contando um pouco da sua trajetória. Quem é você na fila lá do avião indo para Paris? Conta pra gente, você é filha de quem? Mineira é assim, né? Você é filha de quem? Você vem de onde? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu falo assim com muito orgulho que eu sou filha da Zita, filha do seu Zé Geraldo. A Zita, para mim, foi a mulher mais maravilhosa que eu conheci na minha vida. Então, minha mãe teve assim a trajetória de trabalhar com crianças especiais. E ali eu já comecei a ficar olhando assim, esse negócio interessante, né? E minha mãe tinha 4ª série primária, meu pai também tem só até 4º ano. E minha mãe sempre me incentivou a estudar. Estudar e ter o carinho com as outras pessoas. Então, foi a partir daí que eu me interessei pela psicologia. E, assim, demorei a começar meus estudos na área, experimentei outras áreas. Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, a nossa condição financeira era muito, não vou falar ruim, mas, assim, a gente passava aperto, não faltava nada. Mas eu tinha uma mãe que trabalhava em tempo integral, eu tinha um pai que precisava trabalhar em tempo integral, tive irmãos que começaram a trabalhar muito cedo. E eu também comecei nessa trajetória de trabalho muito cedo, né? Então, é onde que eu tenho 21 anos de carreira por isso. Né? Então, hoje eu tenho 37, né? Então, 16 aninhos eu já estava lá. Firme no legado, né? Tá certo. E comecei a estudar, fui para a área, larguei tudo, fiz uma transição de carreira aí há 10 anos atrás. Eu trabalhava na área administrativa, fazendo compra, auxiliando aí pessoas nessa área. E eu falei, larguei 6 anos de empresa,
e comecei de novo sendo estagiária, aí passei no transporte coletivo, caí na área imobiliária, depois construção civil e estou aí até hoje, né? Legal. Perfeito. Agora conta pra gente, como é que foi na sua cabeça assim, aliar psicologia e RH? Onde que você descobriu isso assim? De onde você tirou isso? Bom, foi algo assim bem interessante, porque eu já tinha passado por gestão financeira e não gostei. Achei o pessoal de finanças muito frio. E eu sempre tive aquele olhar assim, pô, mas peraí, se a pessoa está feliz no trabalho, ela produz mais. Opa, peraí, essa pessoa que não ficou nem 3 meses na empresa, mas por quê? Aí eu falei, olha, de repente, aí eu comecei a pesquisar. O que eu faço? Aí cheguei na psicologia. E certa vez eu ouvi uma pessoa falando assim comigo: você tem todo jeito para ir para a área de RH. Enquanto você não for para essa área, você não vai deslanchar na vida. E realmente foi assim. Aí eu comecei a perceber, aí eu falei: opa, deixa eu começar aqui. Porque antes, assim, a gente acha que psicologia é coisa de doido. Gente, não é. E tá aí a pandemia que evidenciou muito bem isso, Verdade. que a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental. E agora, mais do que nunca, em 2025, a gente está tendo uma mudança aí na legislação que vai obrigar as empresas a cuidarem da saúde mental dos seus trabalhadores. Exatamente. Né? Graças a Deus, né? Graças. Mas não dá esse spoiler agora não, que nós vamos entrar daqui a pouquinho nisso aí. Então, fala o seguinte, aproveitando, porque eu achei sensacional poder te trazer aqui agora, porque eu estou, né, aos quase 50 anos aí, voltei para o banco da faculdade, estou no 4º período e fazendo psicologia. E eu estou nesse semestre justamente vendo a psicologia organizacional. Então, está falando justamente de todos esses trâmites aí. E aí eu, como uma boa perguntadora que sou, né, por isso que eu amo fazer podcast, amo estar aqui, eu quero saber alguns detalhes de algumas coisas que você, com certeza, está dentro, porque você está no Recursos Humanos. Eu sei que não vai dar para você abrir muito, mas eu quero que você dê aí para a gente umas informações, né? Porque todos os RHs, com certeza, vão te ouvir e vão querer saber dessa história. E o público também, que é profissional, CLT, também vai se interessar por essa história. Porque, Mulher Admirável, deixa eu te contar. Quando você trabalha numa empresa, você precisa entender dos seus deveres e direitos e ficar sabendo tudo que acontece na lei do trabalho. Por quê? Porque quando ela muda, isso pode beneficiar muito mais você e às vezes você não está nem sabendo. Então, presta bastante atenção no que a Nayara vai trazer para a gente a partir de agora, tá certo? Então, vamos lá, Nay. Eu quero que você fale para a gente um pouquinho como é que é o desenvolvimento de liderança para você dentro de empresa. Como você vê a posição do RH no desenvolvimento de lideranças? Tá, eu vou voltar lá atrás um pouquinho antes do desenvolvimento de liderança. Porque nós do RH, eu falo principalmente, hoje a gente usa o termo business partner, que é parceiro do negócio, a gente tem o termo de recrutador, e eu falo que a gente é caçador de talento. A gente busca talento o tempo inteiro. Nós do RH, quando estamos selecionando um currículo, ou até mesmo quando a gente faz uma entrevista, a gente está buscando um talento para atender a necessidade de um setor de uma determinada empresa. A qualidade da mão de obra. A qualidade da mão de obra. Por isso que eu falo que a gente faz caça de talentos. A gente busca. Eu falo assim, que a gente minera, a gente busca aquele diamante, às vezes um pouco bruto, e a gente vai lapidando. Só que não adianta nós do RH ter esse esforço de trazer o candidato melhor qualificado para ocupar uma posição se a liderança é falha. Porque depois desse processo todo, aí tem a parte de integração, da gente colocar a pessoa realmente dentro da empresa, entra a parte de retenção. Só que se eu não tiver uma liderança boa, ela não retém esse talento. E às vezes não. Hoje em dia, o que segura a pessoa? Não é só o salário. É você ter compatibilidade com o seu líder,
é você se sentir bem no ambiente de trabalho, é você ser acolhido, é você ter alinhamento com a cultura da empresa. Então, tem vários fatores aí que que faz com que a pessoa fique na empresa. Não é só ela ser qualificada. Uhum. Então, o desenvolvimento de liderança faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se eu tenho um bom líder, eu retenho melhores os talentos. E o RH tem poder também sobre porque o líder, geralmente, ele ou vem de fora ou é de dentro da empresa, que é, né, vai para um outro cargo. O RH, ele tem ele pode também ir nesse líder e fazer, né, alguma intervenção, alguma coisa assim? É papel do RH auxiliar o líder na gestão do dia a dia. Tá? Eu ressalto também que a maioria das vezes você tem um bom vendedor e surge uma oportunidade de uma gestão, de um papel de gerenciamento, de liderança. Às vezes aquela pessoa não está preparada, a gente nem sabe se a pessoa quer ir para a liderança, a gente coloca ela lá, a gente perde um bom vendedor e tem um péssimo líder. Uhum. Então, as empresas têm que investir também na formação de liderança. Isso. Só que, o que eu falo, Samantha? Principalmente para você que quer empreender. Porque quem quer empreender, ele vai chegar um momento que ele vai começar a liderar pessoas, porque o negócio dele vai crescer. Ele também tem que investir nele. Tem a parte da empresa, mas a pessoa, quando ela quer alcançar uma posição de liderança ou ela quer fazer uma ascensão de carreira, ela também tem que correr atrás. A gente não pode deixar, a gente não pode esperar que as coisas aconteçam e que a gente receba tudo. Uhum. A gente também tem que fazer a nossa parte e entender se é aquele papel que a gente quer, se é aquilo mesmo que a gente vai conseguir, se a gente vai dar conta. E buscar recursos por fora, uma mentoria, estudo, investir nela mesma para que ela consiga ter uma ascensão de carreira também. Sensacional. E você falou uma coisa muito interessante aí, Nai. Você falou que hoje em dia só salário não retém funcionário, né? Que o funcionário hoje busca muito mais. Nós estamos vendo aí, né? Nós que estamos lidando com seres humanos, aqui da área do desenvolvimento humano, as empresas estão muito desesperadas com os jovens. Né? O turnover dentro da empresa, em relação aos jovens geração Z, é muito grande. Você diria que essa sua fala, ela condiz com esse turnover? O jovem de hoje ele não está só buscando salário? Condiz. Condiz e fica claro, cada vez mais claro, porque o jovem de hoje, ele está buscando a qualidade de vida. Você lembra que no tempo dos nossos pais a gente tinha aquela coisa assim, a gente tem que vestir a camisa, que a gente tem essa coisa assim de, nossa, quanto mais eu trabalho, melhor para mim, mais reconhecimento a gente tem da empresa? Uhum. O jovem não. Hoje ele está buscando qualidade de vida. Ele quer um tempo para poder sair com a família, ele quer ter um reconhecimento. Essa geração de hoje, a gente tem que ter um cuidado com ela também, pelo seguinte, são jovens que buscam essa qualidade de vida, buscam, assim, eles têm uma expectativa muito alta de ascensão, sem passar pelo processo também. Então, isso pode ser um risco também. E hoje, depois volto a ressaltar, depois da pandemia, a gente teve aí o home office. O mundo parou em alguns aspectos, mas alguns setores também continuou, cada um da sua forma. Uns trabalham em casa. Sim. Outros, que não era possível trabalhar em casa, ele continuou fora ali, né? Então, a área da saúde, por exemplo. Então, hoje, o que o jovem busca? Opa, peraí, se eu puder ficar de home office, para mim é melhor. Trabalho híbrido. Trabalho híbrido. É importante. Eu falo que eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo no 100% home office. Eu acho que o híbrido seria o ideal. Porque quando você está 100% de home office, você perde contato com as pessoas. Você ganha em poder dormir até mais tarde ou acordar e ir para uma academia tranquilamente. Não pega trânsito dependendo da distância. Mas
O híbrido, você ainda tem a possibilidade de ir para a empresa, ter contato com outras pessoas, às vezes resolver ali no tete a tete, porque nem sempre ali, pô, no home office você manda uma mensagem e espera a pessoa responder. E tem coisas que tem que ser na hora, Ao vivo. ao vivo. Então, acho que o híbrido, ele seria ideal. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu prefiro 100% presencial. Eu gosto de sair da minha casa, gosto de respirar o ambiente, Isso. porque tem uma questão ergonômica também. Uhum. Nem sempre a pessoa que está de home office, nem toda empresa propicia isso, dela ter um equipamento adequado para ela fazer as atividades. Uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Uhum. Então, tem que se pensar nisso. Sim. Porque a pessoa acaba investindo ali também. Tem empresas que dão auxílio home office. Alguns sindicatos falam que isso hoje já não é mais obrigatório. É. Dá se quiser. Então, esse papo de híbrido tem que ser mais falado, né, Nai? Tem. Tem que ser mais conversado entre os RHs, entre as empresas e o funcionário, né? Sim. Porque hoje tem aquele dilema: como é que eu vou medir a produtividade dessa pessoa estando de home office? É. Muito legal. E vamos falar de um tema agora, que eu tô te sabatinando, hein? Toma essa Vambora. água aí, porque como estou aqui como pesquisadora para a minha pesquisa também de trabalho de escola, eu quero saber tudo. Conta pra gente também como é que tá a IA dentro do aspecto aí do RH. Como é que é vista a IA para o RH? O que o RH tem, que você tem percebido que o RH tem aproveitado das IAs? Como é que é esse mundo das IAs para o RH? Tá, vamos lá. Eu acho a IA assim, sensacional. Lembrando que, gente, a IA no RH não é para substituir as pessoas do RH. É para propiciar e dar para a gente um tempo a mais para cuidar das pessoas. Então, a gente pode usar, por exemplo, a IA para pré-selecionar um currículo. Desde que você coloque ali os termos corretos, ela já vai te fazer um filtro ali. Aí vale para o candidato também, na hora de elaborar o seu currículo, que eu vou fazer a Suíça aqui e vou falar para os dois lados, tanto para o lado do empresário quanto para o lado do candidato. É importante colocar termos que sejam atrativos no currículo, palavras-chave que a gente fala, que facilita também o trabalho do caçador de talento. Uhum. Então, a IA ela é sensacional para nessas questões. Às vezes, tá corrido ali, deixa eu jogar aqui na IA, a IA já te ajuda ali a fazer alguma atividade. E isso vai te deixar mais livre para cuidar das pessoas, que é o que eu considero importantíssimo no RH. Uhum. É você ouvir seu funcionário, ouvir o que ele tem para dizer, acolher. Né? Um funcionário que ele está com a vida, por exemplo, tudo influencia no trabalho, né? Então, se o funcionário está com a vida pessoal bacana, ele vai produzir bem. Às vezes, só de você olhar para a pessoa, você sabe que aquele dia ela não está bem. Então, às vezes, você tira ali uns minutinhos para conversar com aquela pessoa, acolher, que é o que ela está precisando. E isso faz toda a diferença no dia a dia de trabalho da pessoa. Uhum. E os RHs, em sua maioria, a gente sabe que eles não conseguem fazer isso no dia a dia, né? A gente fala que o ideal é diferente do real, a gente sabe. Porque existem muitas tarefas para fazer, né? E ele acaba, às vezes, tendo muita coisa. Fala um pouquinho para a gente de otimização e de ferramentas de RH. Bom, hoje eu utilizo uma ferramenta que ela me auxilia, assim, quase 100% na procura desses talentos, né? Uhum. Então, essa ferramenta hoje ela funciona como um banco de currículos. Eu coloco lá, faço a divulgação, a pessoa entra, cadastra o currículo. E mesmo que naquele momento ela não seja selecionada para determinada posição, eu consigo depois ter acesso ao currículo dela. Aí eu consigo depois, posteriormente, chamar essa pessoa para poder fazer uma entrevista, incorporar a equipe de trabalho ali. E tem as outras ferramentas acopladas nessa ferramenta que eu utilizo, que permite a gente fazer a gestão.
porque Tá. a gente tem que acompanhar. Não vou dar mais spoiler, depois vou deixar meu contato para que vocês conheçam essa ferramenta. Ah, não, eu quero só mais um pouquinho de spoiler, Claro. porque ficou muito bom. Explica melhor para a nossa audiência exatamente o que você acabou de falar. Tanto para o dono da empresa, porque parece que isso para o dono da empresa é muito importante, né? Sim. Explica para o dono da empresa e explica para o RH, porque são os dois maiores interessados nessa sua ferramenta. Sem dar muito spoiler, porque eles precisam te procurar para saber mais. Mas conta para eles, olhando no olho deles diretamente, o que você falou. Vamos lá. Porque eu tenho certeza que tem gente que nem está acreditando, tá? Gente, vocês não tem noção da facilidade que é utilizar essa ferramenta. Então, vamos supor, vou começar citando o exemplo de uma vaga. Ah, eu preciso de um auxiliar administrativo. Eu vou divulgar essa vaga, LinkedIn, eu vou cadastrar essa vaga primeiro nessa ferramenta, depois eu vou pegar esse link e vou fazer a divulgação nos sites que a gente tem hábito de usar. Eu gosto muito. O LinkedIn, para mim, é uma ferramenta também, para algumas funções mais específicas, é ideal para você fazer essa busca. Porém, essa ferramenta, a pessoa vai lá, vai cadastrar, e a gente sabe que hoje as pessoas, quando elas estão buscando emprego, elas veem todas as vagas, elas acham que se encaixam em todas as vagas. Opa, peraí, eu tenho perfil. Isso é interessante. Às vezes a gente recebe muito currículo que não está dentro do perfil que a gente busca. A pessoa cadastrou lá nesse link que a gente disponibiliza dessa ferramenta, e depois a gente vai fazendo um filtro. Olha, esse candidato tem compatibilidade, esse não tem, e a gente consegue deixar lá um banco de currículos para a empresa. Assim como o candidato, ele cadastrou lá, opa, peraí, eu não dei match nessa vaga, mas talvez na de auxiliar financeiro, por exemplo, eu vou dar. Então, a gente tem essa ferramenta e a gente vai buscando e a gente vai fazendo um filtro. E a pessoa vai avançando nas etapas. Então, isso aí já otimiza o tempo bastante assim, do RH. Imagina, uma vaga de auxiliar administrativo. Eu recebo, em média, aí, 100, 150 currículos. Já pensou olhar um por um no e-mail? Olha a trabalheira que isso dá. E a ferramenta já consegue fazer um filtro ali, deixando para mim os currículos que têm maior compatibilidade. E a gente vai avançando nos processos até que a gente consiga chamar essa pessoa para uma entrevista presencial, se for o caso, ou uma videochamada no primeiro instante, para que a gente consiga trazer esse talento. Então, olha só. Vou pedir até para a câmera agora mostrar nós duas, porque eu quero ver se eu entendi. Você está dizendo, então, vou falar como empresária, tá? Seja empresário, seja empreendedor, não importa. O empreendedor MEI, por exemplo, ele pode ter um funcionário. Então, já serve para ele. A sua ferramenta já serve. Então, eu, como empresária, eu geralmente tenho que pagar bancos de consultas, né? Aqueles Sim. pessoais onde eu vou e busco a vaga. E toda vez que eu vou buscar uma vaga, eu tenho que pagar aquele banco, certo? Certo. Então, você está dizendo para mim, empresária, que você, Nayara, tem uma ferramenta que você utiliza, que eu vou poder fazer o meu próprio banco, eu não vou ter que pagar esse banco, e que toda vez que eu precisar, eu posso ir utilizando essa ferramenta para selecionar para a vaga do jeito que eu quiser. É isso que você está falando? Exatamente. Gente, olha isso aqui. Essa mulher está com um tesouro para você, empreendedor, empresário. Essa mulher é um ouro. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Pensa, todas as vezes que o seu funcionário sair ou que você quiser mandar embora, você não precisa ir lá pagar os bancos de vagas para poder selecionar. Você mesmo, com a Nayara, a ferramenta que ela vai te passar, você mesmo vai poder fazer isso, né? O seu RH ou você mesmo vai poder fazer isso e você vai ter sempre funcionários para recolocação. Principalmente você, que está aí com turnover alto, porque precisa empregar jovens da geração Z, que hoje a gente está vendo que eles têm uma busca diferenciada e que, às vezes, eles realmente precisam estar, né, saindo de um emprego e indo para outro, sem nenhuma condenação aqui, né?
em outro momento nós vamos falar sobre isso, sobre esse jovem, como que ele está aí no mercado, né? Convido até você, Nayara, para voltar para a gente falar aqui sobre esse jovem, falar para as empresas como tratar esse jovem, né? Como é que a gente pode cuidar dele e fazer com que ele se sinta acolhido e colocado dentro dessa cultura empresarial, né? Porque a cultura empresarial ainda de muitas é antiga. Sim. Então a gente precisa mudar um pouco essa história para acolher a todos, né? Então é isso, eu entendi certinho? Entendeu certinho. A gente tem que ter um cuidado com o jovem. Vou dar só um spoiler aqui, mas eu adoro trabalhar com jovem aprendiz. Então, empresário, não é só cobrir cota do Ministério do Trabalho ter um aprendiz. Você tem potenciais talentos dentro de um aprendiz. E você tem a capacidade de moldar ele do jeito que sua empresa precisa. Olha só que achado, hein? A gente tem que pensar nos aprendizes, porque hoje, a maioria dos gestores, o que eles pedem, Samanta? Eu quero um estagiário que tenha experiência na área. Gente, o RH não faz milagre, não. A gente faz o que é possível. A gente vai achar estagiário com experiência? Vai, mas nem sempre. Olha a quantidade de jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho. E o Jovem Aprendiz é um programa que eu acho, assim, fantástico. Eu tenho vários casos aí que eu poderia citar aqui de pessoas que foram meus aprendizes e hoje estão deslanchando. Sensacional. Não contar agora, porque eu quero que você volte aqui para a gente falar especificamente sobre esse assunto. Topa? Topo. Eba! Agora, minha última pergunta, que não é a última porque é menos importante, pelo contrário, é tão importante quanto. Eu quero que você fale sobre os desafios do RH em 2025. Qual é o maior desafio que você acredita que o RH vai passar agora em 2025? Os RHs das empresas. Empresas que têm acima de 20 funcionários. E se as empresas abaixo de 20 funcionários, você acha que elas também vão passar? Eu acredito que todas as empresas vão ter um desafio grande aí para 2025, tá? Então, a gente vai ter aí liderança, desenvolvimento de liderança, a gente vai ter aí a IA que está chegando aí, como é que a gente vai otimizar os processos utilizando a IA. A gente tem a questão também da NR01. Você acredita que essa seja maior? Sim, porque é uma mudança que está prevista aí para o mês de maio, e hoje a gente vai ter aí as doenças mentais, a saúde mental compondo o CID. Então, hoje vai ter, por exemplo, vai ter doença mental, pode afastar o colaborador, aí, se a empresa não tiver aí dentro dos acordos aí da NR01, tá? Então, para quem não sabe do que você está falando, para a pessoa que está assim, meu Deus, eu vou tomar um ferro aqui, mas do que ela está falando? Vamos abrir um pouquinho. O que é NR01? Tá, são normas da segurança do trabalho que já é vigente, tem um conjunto de regras ali que rege essa norma. Qual que é a modificação? Inclusão da saúde mental, de programas de saúde mental dentro das empresas, tá? Então, esse é o principal gap esse ano. Então, a partir de maio, 23 de maio, se eu não me engano, passa a valer, todas as empresas têm que ter um programa de saúde mental para os seus colaboradores, tá? Então, olha aí, gente, vamos ficar atento a essa mudança, que é importantíssima. Então, a gente vai ter aí olhos mais voltados para a questão do assédio, olhos mais voltados para burnout, depressão, isso tudo ansiedade. Gente, a gente hoje tem uma parcela aí gigantesca de pessoas ansiosas, de pessoas com esgotamento, de pessoas que começam a trabalhar às 6 da manhã e vão até 10 da noite. Isso não é saudável. Então, a gente vai ter isso e a gente precisa estar atento. Olha, se seu colaborador afasta por um tipo de doença de saúde mental, você vai continuar recolhendo o FGTS dele, você vai ter os impactos ali, você vai ter que ter outra pessoa para substituir ele na licença. Olha a dor de cabeça. Sendo que isso pode ser evitado se você tiver os programas, se você tiver um programa ali para poder resolver essa situação. Exatamente. E as doenças psicossociais
vão ser levadas muito a sério a partir de agora, né, Nay? Até que Muito a enfim. sério. Até que enfim. E é verdade que quem não cumprir essas normas, né, vai ter multa e etc. Conta pra gente o que você já sabe aí que vai acontecer com o empresário que não entrar nessa norma. Vai ser penalizado. Então, assim, gente, penalização por esse tipo de situação, ela não é agradável. Então, multa, a empresa vai ser obrigada a se adequar de qualquer forma. Então, é melhor a gente se precaver, se prevenir, do que pagar para ver. Não sei qual, não tem estipulado ainda, não sei te dizer o valor da multa. Mas multa vindo da área de fiscalização do trabalho, ela nunca é leve. Ela tem um peso. E também corre-se o risco da empresa não se adequando e o funcionário denunciando ir para uma instância maior. Então, vai para a justiça. Então, assim, é bem desagradável, é bem desconfortável. E vai com outro olhar agora. Vai né? com outro olhar. Então, tem aí um prazo bacana ainda para as empresas se adequarem. Hoje a gente está em finalzinho de março. Então, aí até... Vamos colocar aí questão aí de uns 2 meses, mais ou menos. 1 mês a 2 meses aí. Certo. Então, dá tempo ainda. As empresas que estão agora desesperadas ali nos escutando, elas podem te procurar para fazer essa adequação, Nay? Pode me procurar, que a gente tem aí uma equipe aí já trabalhando nisso para que a gente possa cuidar dessa parte aí para as empresas. Clínica de saúde do trabalho vai fazer? Vai. Mas nem toda clínica de saúde do trabalho vai ter, por exemplo, um psicólogo ali para poder auxiliar. Ou tem aquela questão também, né? A clínica, não desmerecendo o trabalho da clínica do trabalho, que eu acho importantíssimo, a gente tem um médico do trabalho que vai fazer toda a avaliação. Mas o RH, tem muitas empresas aí que tem um psicólogo aí. Se o psicólogo está preparado também para poder fazer essa parte. E aí, que programa que essas empresas já têm? Que muitas empresas já vão ter um programa de cuidado da saúde mental e outras não. Como é que o seu RH está se preparando para receber essa novidade? Como é que o psicólogo da empresa está cuidando dessa questão? Ele já está se reciclando? Ele vai conseguir dar conta? Vai precisar de suporte? Como é que está isso? A gente tem que parar para pensar nisso. Verdade. E aí, vamos parar para pensar lá na Nayara, né? Sim. Você vai saber responder isso tudo pra gente, né? Vou. Estamos aqui para isso. É isso que nós queremos, alguém que dê a mão aí, né? Inclusive, eu ouvi falar que quem não tiver dentro da lei, algumas empresas vão ser até privadas de pegar, empresas que pegam recursos do governo, né? Uhum. Elas vão ser privadas de pegar se elas não estiverem dentro da lei. Então, assim, olha só as perdas que a empresa pode ter. Altíssimas, né? Altíssimas. É melhor fazer um treinamento. Com certeza. Sensacional. Ai, queria ficar falando mais e mais e mais e mais e mais, mas o nosso tempo acabou. Mas antes do nosso tempo acabar, deixa um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para o empresário, né? E um recado para o RH e um recado para o trabalhador. Você vai fazer 3 recados diferentes, olhando ali para a nossa câmera, sobre a qualidade de vida dentro do trabalho. Vamos lá. Para o empresário, se ele tiver programas que acolhem o trabalhador, ele vai ter um trabalhador satisfeito, produzindo mais. Ele vai ter um clima organizacional completamente diferente. Pessoas felizes, elas produzem melhor, elas trabalham com alegria, elas dão outra vida para sua empresa. Qual que é o outro recado? Vamos por parte. O assunto é o mesmo, mas agora você vai dar o recado para o RH. RH, vamos lá, vamos otimizar o nosso tempo, para a gente não ficar sobrecarregado com demandas que podem ser automatizadas, para que a gente realmente cuide das pessoas. E para o funcionário? Funcionário, para você, trabalhador
ou pessoa que está trabalhando, ou pessoa que estava querendo voltar para o mercado de trabalho, a gente tem que pensar, ser feliz no trabalho, fazer aquilo que gosta, para que a gente consiga o trabalho não ser algo que seja dolorido, algo que prejudique a nossa saúde. A gente tem que trabalhar satisfeito e feliz. E para a mulher empreendedora? Porque estamos aqui no mês da mulher. Sim. Né? Terminando o mês da mulher. E para a mulher empreendedora, o que você diz? Bom, antes de tudo, a mulher empreendedora ela tem que estar bem com ela mesma para que ela consiga empreender melhor nos seus negócios. Ela consiga falar assim, eu sou feliz fazendo doce. Então, ela tem que estar feliz com aquilo que ela faz. Que até mesmo isso vira um rendimento depois, né? Então, eu falo que trabalhar satisfeito é prazeroso. E aí, em consequência, a gente acaba aumentando o nosso recurso financeiro. Isso. Exatamente. Ter prazer em viver, né, Nay? Prazer em viver. Porque nós não somos só trabalho. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas. Há quem seja mãe, há quem seja filha, namorada, esposa de alguém. Imagina você se dedicar 100% ao trabalho e não ter tempo para o seu filho, ou não ter tempo para o seu namorado, seu esposo, seu noivo, não ter tempo de sair e encontrar com seus amigos. O trabalho, sim, ele é importante, desde que a gente consiga também conviver com o restante. A gente precisa viver bem, trabalhar, viver bem e não sobreviver. Sensacional. Gratidão, minha querida. Só deixar um último recadinho. Gente, mês de abril, vou estar na terceira, quarta do mês, se eu não me engano. Ainda não saiu a data. Vou estar no Vinho com RH. Você que é de RH também. É um evento sensacional que acontece aqui em Belo Horizonte, uma vez por mês, com pessoas maravilhosas. E cada mês é um tema diferente. E é o cuidado que nós do RH recebemos dessa equipe, porque o RH cuida de todo mundo, mas a gente precisa de alguém cuidando do RH. Sensacional. E nós vamos deixar aqui para vocês, embaixo, o endereço também do Vinho com RH, que é do querido Bruno Bettini, um querido amigo nosso, que faz um trabalho incrível de acolher o RH. Porque, como a Nay bem disse, vocês também precisam ser acolhidos. Tá certo? Nay, gratidão mais uma vez, meu amor, maravilhosa. Bom que você já aceitou voltar. Então, eu vou ficar com as minhas outras perguntinhas aqui guardadinhas, esperando você voltar, viu, Nay? Não vai demorar, não, né? Não, combinado. Então tá bom. Fala seu Instagram para as pessoas poderem te procurar. Tá, vamos lá. É nay.carvalho887. Nay com I mesmo ou com Y? Isso. Quer deixar um telefone de contato também? Porque eu sei que tem empresário que é mais das antigas, né? Eles gostam de telefone. Vamos lá. 31 99832 0498. Esse é seu WhatsApp. Esse é meu WhatsApp. Sensacional. Mulher admirável, gratidão por estar aqui conosco. Se você conhece pessoas que são empresários, que têm empresas, que vão se beneficiar disso que a Nayara trouxe para a gente, dessa história linda dela, né? Mulheres aí que entraram numa carreira e às vezes estão com medo de mudar. Ela contou aqui no início, né, do episódio a transição dela. Então, assim, passe esse episódio para mais pessoas, certo? Você pode contribuir com outras pessoas, tá bom? Te agradeço mais uma vez por estar aqui e até o nosso próximo episódio Fala Mulher Admirável Podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, o meu Instagram é @Samantha Carvalho Mentoria. Um beijo e um abraço de coração para você.